Vamos para a palavra dessa manhã, então. Anote aí o tema de hoje. Você que está em casa pode anotar também. Amanhã, com a permissão de Deus, o resumo dessa mensagem vai estar disponível. E também, se o abençoado Marcos tiver gravado, né? Conseguido gravar hoje, aí ele vai disponibilizar. A gente vai colocar o link também na nossa página no Facebook para quem quiser reassistir, né? E para aqueles que não puderam participar, assistirem, né? Anote aí então, por favor, abençoado. O reflexo da direção do Espírito em nosso dia a dia. Tema longo hoje, né? O reflexo da direção do Espírito em nosso dia a dia. Nosso versículo inicial está lá no Antigo Pacto, lá em Salmos 143, verso 10. Salmos 143, verso 10. Chegou aqui mais uma mensagem do Max. Valeu, Max, eu vou ler depois com calma. Chegou também aqui dos abençoados César e Clarice, também de Santa Catarina. Depois eu leio com calma, tá, gente? Vamos voltar aqui. O reflexo da direção do Espírito em nosso dia a dia. Salmos 143, verso 10. Vamos ler? Amém. Vamos lá. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que palavra linda, né? Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Oremos. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa manhã gloriosa, onde nós estamos com nossos irmãos em Cristo, cultuando ao Senhor, exercendo, ó Pai, agora para o nosso chamado, que é louvar o Teu santo nome, receber a Tua palavra, crescer no conhecimento. Muito obrigado por tudo isso, por essas tantas e tantas ovelhas, Pai, centenas de eleitos conectados agora conosco para receberem essa palavra. Muito obrigado, Pai, por todo esse mover, por aqueles novos irmãos que estão se achegando, Pai, que estão se cadastrando, que estão buscando conhecer a Tua graça, meu Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos por isso e dizemos, ó Pai, agora para o Senhor, Pai, continue nos enviando, capacita-nos cada vez mais, nos dê cada vez mais força, inteligência, revelação, ciência da Tua palavra, para que possamos ir ao mundo libertar essas vidas, ó Pai, que tanto precisam dessa palavra. Muito obrigado por tudo isso, Pai, que essa palavra continue correndo, que sonhos se realizem, Pai, que bênçãos se manifestem, porque as bênçãos já são nossas. Nós já somos abençoados, meu Deus, com toda a sorte de bênçãos pelo Senhor, e eu recebo essas bênçãos se manifestando em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Preciosíssima Igreja de Cristo, povo salvo, abençoado, mais do que vencedores, eleitos de Deus, selo do meu apostolado em Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos. Queridos, quando nós tomamos algumas atitudes em nossas vidas, de mudança, de repensar a vida, por exemplo, geralmente isso se reflete, né, diretamente em nosso dia a dia, em nossa vida. Quando você resolve, por exemplo, mudar uma postura que você, de repente, tinha, e que pela palavra você entendeu que não é uma postura muito boa, muito correta, você muda e aquilo se reflete. Quando você resolve fazer, sei lá, uma dieta, vou parar de comer tal coisa, vou mudar aqui, vou fazer um exercício ali, isso se reflete. Né? As mudanças na vida, elas se refletem em nosso dia a dia. E muitas das vezes as pessoas veem isso, né? Então, quando você toma uma atitude qualquer, que aquilo se reflete em sua vida, as pessoas observam, poxa, você está diferente, poxa, você emagreceu, poxa, você está falando diferente, você está mais calmo, ou mais isso, ou mais aquilo, etc. Por que isso acontece? Porque as coisas que acontecem em nosso interior, fatalmente elas são exibidas. Quando você está triste, o seu semblante fica triste, não fica? A tristeza ela é interior, mas ela se reflete no rosto, muitas das vezes. Né? Então, principalmente para quem é sincero, né? Pessoa que não esconde mesmo o jogo. Tem gente que até, às vezes, está triste, mas está sorrindo, mas você até percebe que a pessoa não está muito bem. Por quê? Porque o que está no interior se reflete. É importante você entender, nesse caso, que o nosso interior, ele é abençoadíssimo. Por quê? Porque o nosso interior tem o reino de Deus dentro dele. Jesus falou um dia, olha, vocês não vão encontrar o reino de Deus aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. O Espírito está dentro de vocês. Vocês não têm que buscar o Espírito. Isso não faz nenhum sentido à luz do Evangelho.
O Espírito se buscava quando ele ainda não estava habitando no povo, quando ele ainda não tinha sido derramado. Hoje nós vivemos já no novo pacto plenamente estabelecido e a promessa do Espírito está plena na vida de todos os eleitos. Então você que está aqui nessa manhã, você não veio buscar o Espírito, você veio porque o Espírito já está dentro de você. Você veio porque o Espírito te conduziu. Percebe? Essas bênçãos, esses benefícios, o reino de Deus, essa coisa tão boa que está dentro de nós, abençoado, isso se reflete para o mundo. Quando o Espírito te guia, isso reflete-se para o mundo. Você crê nisso? É importante você pensar nisso. O tipo de reflexo que está sendo transmitido para quem está ao seu redor. Muitas das vezes são até ovelhas, né? Mas ainda não tiveram a oportunidade de ouvirem a graça e terem o seu entendimento liberto. E está ali, de repente, uma simples atitude sua pode fazer aquela pessoa se interessar pelo reino ou não. Né? De repente, uma atitude negativa, poxa, isso aí que é cristão? Isso aí que é daquela igreja lá que te prega a graça? É assim? Por outro lado, com a atitude positiva, isso exalta o Senhor. Puxa vida, que atitude, né? Isso são reflexos do bem que está dentro de nós. Porque saiba, amados, que nós temos o mal, que é a carne. Paulo diz, a carne é o mal. Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, o que é que ele fala? O mal está comigo. As pessoas pensam que o mal é o diabo. Não é o mal, é a carne. E o contexto deixa isso muito bem claro. Né? Então, quer dizer, a carne está com a gente todos os dias. Você dorme e acorda com ela. É o mal. Mas nós também temos o bem, que é o Espírito que está dentro de nós. Você recebe isso? Isso tem que se refletir para o mundo. Tem que se refletir para o mundo. É importante. Veja o salmista, antes da cruz, hein? Não havia a presença do Espírito Santo. Mas olha só que palavra do salmista. Isso é uma palavra do novo pacto, praticamente. Ensina-me a fazer a tua vontade. Não é isso que Deus faz conosco, abençoados? Todas as vezes que nós ouvimos a sua palavra, que nós lemos, que nós meditamos nas revelações de Deus, Ele está nos ensinando a fazer a vontade dEle. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Vontade é boa, perfeita e agradável. E nessa manhã você está aprendendo a fazer essa vontade. Amém ou não? Amém. Ensina-me a fazer a tua vontade. Isso já está se cumprindo em nossas vidas, né? Pois tu és o meu Deus. O que o salmista está dizendo? Olha, a minha direção é o Senhor. O salmista compreendeu que a direção para a vida dele estava em Deus. Eu pergunto para você que está aqui no salão, para você que está na internet, qual tem sido a direção para a tua vida, meu irmão? A direção para a tua vida tem sido o quê? A fofoca do vizinho? A direção para a tua vida tem sido o quê? Os problemas aí do dia a dia? Isso é que tem sido a sua direção? Porque tem gente que se direciona por problema, né, pastor? A pessoa, em vez de, focar na solução, ela se foca no problema. Está passando um problema, a visão dela vai todo para o problema. Às vezes a solução está a um palmo do nariz e ele não enxerga porque está só olhando o problema. Qual é a sua direção? É a palavra? É Deus ou é o problema? Ou é a circunstância? Ou é o fofoca do vizinho, como eu falei? Porque o meu colega de trabalho está assim, está assado, e você fica se focando nisso? Não, o salmista falou, não, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, porque o Senhor é meu Deus, o Senhor é o meu guia. E aí o que ele disse ali? Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Esse pedido do salmista, eu recebo que já é uma realidade hoje para nós. O que ele pediu, falou, Senhor, que teu Espírito me guie. Hoje o Espírito já nos guia. Esse pedido do salmista já é uma realidade. Porque nós vivemos na época dos bens reais. A época da lei era a época da sombra, né? A lei era uma sombra do que viria a ser a graça. A graça é o bem real. Então hoje você está sendo ensinado a viver a vontade de Deus. Hoje você está sendo guiado em terreno plano. O que é o terreno plano? É um terreno que não tem obstáculo. Não é bom caminhar num terreno assim ou não? Amém. O Senhor está nos guiando, está guiando você que está na internet pela palavra. Meus amados, a direção do Espírito, ela tem que se refletir, ela se reflete no nosso dia a dia, sabe? E ela faz com que o mundo note quem somos e a quem servimos. Sabia disso? A direção do Espírito é que faz as pessoas olharem para nós e ver. Esse aqui é de Deus. Esse é guiado por Deus.
Claro que a pessoa não pensa isso muitas das vezes racionalmente, mas internamente a pessoa olha, poxa, que atitude dessa pessoa. Esse sim é um servo de Deus. Porque a gente, veja bem, às vezes até as pessoas que estão fora do âmbito eclesiástico, participam até de outras religiões, etc., eles têm os cristãos, ou né, crentes, entre aspas, como eles dizem, né, como uma referência. Quando alguém faz alguma coisa, aplica, como a gente costuma dizer na gíria, um 171 por aí, que é um crente, a pessoa fala o quê? É crente, ó. Por que as pessoas falam isso? É crente, ó. Porque a referência dela é o quê? Poxa, esse camarada aí tinha que andar correto. Porque ele diz que é de Deus, ele prega a Bíblia. Então você vê que o que a gente pratica se reflete. E a direção do Espírito se reflete no nosso dia a dia. Então o mundo acaba notando quem somos, o mundo nota a quem servimos, a quem pertencemos, por causa do reflexo do Espírito. E eu quero frisar muito bem uma coisa. É a direção do Espírito que deve nos caracterizar como servos de Deus. Não mandamentos de homens. Quanto tempo nós fomos caracterizados por mandamentos, hein, pastor? Aquele homem ali é de Deus. Por quê? Porque ele anda com calça comprida. Ele só anda de terno, né? A gente está um verão de 47 graus. Sensação térmica no ano passado no Rio. Você lembra? 52, sei lá. Que terror, né? Meu Deus, que esse ano seja mais tranquilo, né? 50 graus de sensação térmica, está um irmão de terno, cara, até aqui. Aquele ali é da igreja. É isso que tem que te caracterizar? As pessoas pensam que o que nos caracteriza é o mandamento da igreja. É a forma religiosa de falar. Como é que ele fala diferente? Então ele é da igreja. É a forma religiosa de falar. São proibições. Aquele irmão não pode ir lá. Ele não vai no cinema, ele é da igreja. Ele não joga bola com as outras pessoas porque ele é da igreja. É isso que nos caracteriza? Não. O que nos caracteriza não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com mandamentos de homens, não tem nada a ver com imposições, com proibições. O que nos caracteriza é a direção do Espírito. As pessoas veem o Espírito nos conduzindo. E como eu falei, às vezes elas não raciocinam isso filosoficamente. Sabe, elas simplesmente veem você fazendo bem, veem você fazendo coisas positivas, com palavras positivas, com atitudes positivas, com pensamentos positivos, e elas veem, puxa, essa pessoa é de Deus. Tem um exemplo aqui do nosso querido pastor Carlos, né, pastor? Andando por aí de skate, bermudão. Quem diz que é um pastor que é um homem de Deus? Né? Esse é um molecão zoando por aí. Mas quantas vezes você foi reconhecido? Poxa, você é diferente, hein? Você está aqui no nosso meio, mas... Testemunho que ele me contou várias vezes. O pessoal, tudo bem, está no meio, brinca. Agora ele parou que o joelhinho deu uma, né? Deus puxou a orelha, né? Tô brincando, meu santo, tô brincando. Tá, mas aí o joelhinho deu uma torcidinha, ele deu uma segurada. Mas estava brincando, então, mas quantas vezes as pessoas notaram? Mas por quê? Porque ele era religioso? Não. Diferença na direção do Espírito. E digo mais, queridos, a direção do Espírito nos faz viver melhor. Mas como assim, Cristiano? Eu vou explicar. Por meio da direção do Espírito, nós plantamos menos na carne. Porque veja bem, o plantar na carne, lamentavelmente, é algo praticamente inevitável. Eu estou mentindo? Eu prefiro ser realista do que ficar vendendo aqui mar de rosas. Gente, a luta contra a carne é terrível. Então tem dias que a gente controla, que a gente consegue, tem dia que a carne... E assim a gente vai lutando. A palavra diz que é uma guerra, o Espírito milita contra a carne e vice-versa. Ele se opõe e nós estamos no meio dessa batalha aí. Às vezes é complicado. Mas quando você é guiado pelo Espírito, certamente, na maioria das vezes, você vence. E você planta menos na carne. E plantando menos na carne, o que vai acontecer? Consequentemente, você colhe menos. Se você colhe menos, consequentemente, você vive melhor. Quanto mais se planta no espírito, na carne, mais você vai colher coisas negativas. Então, a direção do Espírito ela tem isso. Ela nos caracteriza como eleitos, como filhos de Deus, verdadeiramente, sem precisar ser religioso, sem andar com roupa diferente, sem falar desses formatos de pentecostal, de varão de fogo, nada disso. Sabe, você não tem que te conhecer por isso. Você é uma pessoa que está aí, comum, andando por aí, mas a pessoa vê a sua atitude e te reconhece. Aquele ali é de Deus. Aquele cara ali, positivo.
O que ele fala é certo, o que ele faz é certo. E isso é lindo, meu irmão. Uma das coisas mais horríveis que tem é a pessoa ser reconhecida porque aquele ali é 7-1, aquele ali é mentiroso, aquele cara fala não se escreve. Isso é triste ou não é? Isso é triste. Agora, quando você é guiado pelo Espírito, isso não acontece. Por quê? Porque se reflete o Espírito na sua vida. Amém ou não? Então, abençoados, nós precisamos aprender a identificar a direção do Espírito e darmos ouvido à direção do Espírito, para que esse efeito ocorra em nossa vida. Somos santarrões? Não. Podemos errar na carne? Lamentavelmente podemos. Mas à medida que você procura ser guiado pelo Espírito, procura identificar quando o Espírito está te direcionando e você dá ouvido, aí vai se refletir o que é positivo na sua vida. Você crê nisso? Eu creio piamente nisso. Então, abençoado, nós somos guiados pelo Espírito que habita em nós e essa é uma das maiores características dos filhos de Deus. Vamos ver isso aí? Romanos 8,14. Vamos lá. Romanos 8,14. Ser guiado pelo Espírito é uma das maiores características nossas que somos filhos de Deus. Romanos 8,14. Pois, o que está escrito ali? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Viu, pessoal? Olha para você e vê o Espírito. Ela vê o quê? O reflexo do Espírito. O reflexo da direção do Espírito. E ela caracteriza, esse é de Deus. Porque é uma das maiores características nossas, é sermos guiados pelo Espírito. Então é importante você ter isso no seu entendimento, você que está em graça, você que está recebendo a palavra agora, é bom você entender que a graça, ela não é libertinagem, como alguns pensam, né? A graça não é, eu vou fazer o que eu quero. Não, você até pode fazer o que você quer. Sabe? Nós somos livres, não somos? A palavra diz que tudo é lícito. Diz ou não diz? Diz. Então, as pessoas às vezes perguntam, Cristiano, posso fazer isso? Na internet eu recebo muito isso, né? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Eu falei, não, você pode fazer o que você quiser. Agora verifique. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. As pessoas têm um conceito da graça muito errado, né? Porque de tanto mal que falam às vezes no nosso ministério por aí, os religiosos que falam, né? Então tem gente que tem conceito errado. Aquela igreja do pode tudo. Aí quando a pessoa vem aqui visitar, participa de algum trabalho nosso, ou recebe um culto na sua casa, ou é convidado para alguma coisa, a pessoa vê que não é nada daquilo. Por quê? Porque o conceito da religião é que a graça é bagunça. E não é. Graça é viver para Deus. Graça é ser guiado pelo Espírito, quem recebe essa palavra. Então, abençoados, nós já ensinamos aqui algumas vezes, tem vídeo nosso no YouTube aí, sabe? Tem mensagem em áudio, sobre o que é ser guiado pelo Espírito. Mas eu vou relembrar para os irmãos que estão chegando há pouco tempo, estão nos acompanhando agora, para você entender. Você pergunta, Cristiano, o que é ser guiado pelo Espírito? Tudo bem, em tese isso é muito bonito, mas e na prática, o que isso significa? Vamos ver então? Ser guiado pelo Espírito, meus amados, nada mais é do que ser guiado pela revelação da palavra. Na prática é isso. Vamos lá para o Antigo Pacto. Provérbios 6, versículo 23. Tem coisa boa aqui que podemos reter, né? A palavra diz, examinai todas as coisas e retém o que é bom. Vamos reter o que é bom aqui. Provérbios 6, versículo 23. Veja o que diz aqui, ó. Porque o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Aqui no contexto está falando do mandamento do pai. Por isso que fala mandamento. Aqui não é nem lei, né? Cristiano, isso aí mandamento é negócio da lei de Moisés. Não, aqui está falando do mandamento do pai e da mãe. Estou pegando isso aqui do contexto emprestado. Porque está falando do mandamento do pai e da mãe, quando o pai e a mãe direcionam o filho. Só que você pode trazer isso para o contexto do Evangelho e entender que hoje quem nos guia é o nosso pai espiritual. Percebe? Se a direção da mãe e do pai já traz luz, imagina a direção do Espírito. Então o que diz aqui? O mandamento é uma lâmpada, a instrução é uma luz. Eu te perguntar, onde você encontra instruções para a sua vida? Na palavra, na graça. É a palavra que te direciona. Então, ser guiado pelo Espírito é o quê? É viver por aí,
e rodopia na igreja, e bate a cabeça. É isso que é ser guiado pelo Espírito. É isso. Eu achava que era. Hoje eu entendo que a palavra me guiando. Não é mostrar religiosidade, santidade para ninguém, é ser guiado por aquilo que a palavra me revela. Porque a luz, o mandamento, o ensinamento da palavra é lâmpada. A instrução que eu recebo é o que? É luz. Salmos 119, versículo 105. Para você que está na internet se perguntando, Cristiano, o que é ser guiado pelo Espírito? É isso, é ser conduzido pelo que a palavra te revela. A instrução é luz para a tua vida. Salmos 119, versículo 105. Vamos ler? Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E luz para o meu caminho. A palavra é luz para o nosso caminho. Ela que nos guia, meu irmão. É um instrumento do Espírito para nos guiar. Quando o pastor está guiando a ovelha, ele tem o quê? Um cajado, não tem? Tem pastor que usa o cajado para bater, né? Mas o bom pastor ele usa para cuidar, né? Vem aqui, vem aqui. Isso que o Espírito faz. Ele pega a palavra e vai nos guiando para cá. Denivan, tá saindo, vem para cá. Ô Bruno, tá saindo, vem para cá, Bruno. A carne vai levando e o Espírito, opa, vem. Como diz aquele personagem antigo, vem. Né? Aí traz para a direção. É um instrumento que o Espírito usa. É a luz para o nosso caminho. Abençoado, quando você é guiado pela palavra, quando a palavra te conduz, você só reflete coisas boas. Pensa aí. Quando o seu dia a dia está contaminado pela palavra, só coisa boa vem. Estou falando de você. Fala, mas Cristiano, às vezes eu sou guiado pela palavra, mas coisas negativas acontecem. Mas o mundo está cheio de coisas negativas. Eu estou falando de você, não do que está ao seu redor. Do que vem de dentro para fora. É claro que do mundo aí fora, muitas circunstâncias ruins acontecem. Nós enfrentamos sim dificuldades. A palavra diz, no mundo tereis aflições. Mas Jesus falou, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, o que está dentro de nós é que tem que vir para fora. Tem que se manifestar. Porque o que está dentro de nós é positivo. A carne é negativo. Mas espírito é positivo. Então, abençoados, você entendeu o que é ser guiado pelo Espírito? Compreendeu bem isso? Muito simples, né? É ser direcionado pela palavra. E aí, eu quero te mostrar agora o primeiro reflexo da direção do Espírito na sua vida. Quer ver aí? Cristiano, como é que eu sei que o Espírito está me guiando? Primeiro ponto. O reflexo do Espírito em nossas vidas nos liberta da lei. Eu não podia deixar de falar, né, pastor? Sempre tem que dar uma... Dudu gosta, fica ali vibrando ali. Tem que, né, falar. A palavra está falando, tem que falar. Qual é o primeiro reflexo da direção do Espírito na vida de um eleito? Quando você pode dizer que um abençoado de Deus está sendo guiado pelo Espírito? Quando ele se livra da lei. Quando ele não está debaixo da lei. É o primeiro reflexo. Gálatas 5,18. Por que o nosso ministério é radical? Esse ministério é radical. Por quê? Porque aqui não tem negociata, né? Ah, pastor, coloca ali uma campanha aqui, faz um negocinho ali, pastor. Tudo bem, é graça, mas coloca um óleozinho ungido na cabeça do irmão, né? Corta um pedacinho de pão aí. Tem negociação aqui no nosso ministério? Aqui não tem. Por quê? Somos melhores que os outros? Sim, somos. Tô brincando, gente. A palavra é que é melhor, né? A palavra é melhor. A palavra diz, andemos segundo o que já alcançamos. Nós andamos pela direção que o Espírito já nos deu. As pessoas taxam de radicais. É radical. Eu prefiro ser radical, mas está dentro da palavra. Isso é ser guiado pelo Espírito. Então, qual é o primeiro reflexo, na prática, da direção do Espírito? É você se libertar da lei. Gálatas 5,18 diz, mas se, olha o se é uma condicional, né? Se sois guiados pelo Espírito, o que está escrito ali? Não estais debaixo da lei. Aí, é ou não é a primeira característica? Então, quando você vem lá da lei, do legalismo, vem para o ministério em graça, recebe a revelação, aí que o Espírito começou a te conduzir. Eu passei 20 anos na lei, nasci lá dentro, 20 anos dentro do legalismo.
Eu era guiado pelo Espírito? Não. Eu era guiado por homens. Era guiado pelo mandamento da igreja. Era guiado por isso, por aquilo, por farisaísmos e tal. Quando a graça foi revelada, aí o Espírito começou a me guiar. Porque eu não estou mais debaixo da lei. Tá claro ou não tá isso aqui? Hein? Você que está na internet. Hã? Se sois guiados pelo Espírito, é taxativo isso aqui. É uma coisa tão clara que é impossível você rebater isso aqui. Fala a verdade. Alguém consegue rebater isso aqui? Não consegue. Está claro demais. Se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Ponto. Romanos 7, do 4 até o 6. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Eu gosto dessa versão porque ela traz uma certa luminosidade para algumas passagens, né? Fica um pouco mais claras. É claro que, olha, gente, nenhuma versão bíblica é perfeita. Às vezes, aliás, eu recebo muito isso. Ô, abençoado, qual a versão que o senhor usa aí? Eu quero usar uma igual que o senhor usa. Eu falei, abençoado, eu não uso versão A nem B, eu uso todas. Quando eu estudo em todas. Né? E se tem alguma versão que acontece algum tipo de conflito, né? Alguma coisa, está meio diferente e tal, eu vou lá no grego, vou ver o que está escrito lá. E mesmo no grego tem versões diferentes também. Então, assim, não tem uma versão taxativa. Cristiano, qual é a versão que você usa? Eu uso todas, eu vou estudar todas. Eu leio até a versão católica. Eu leio tudo. E eu vou tirar o que é bom de cada um. Eu gosto muito dessa Nova Versão Internacional. Tem muitos versículos, tem muitas passagens que ficam mais claras com ela. Romanos 7, do 4 até o 6. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Aí, ó. Está escrito ou não está escrito? Está escrito, nós cremos. Por meio do corpo de Cristo. Ou seja, Jesus morreu na cruz, nós morremos lá na cruz. Se nós morremos na cruz, morremos para a lei. Percebe? Morreu, acabou. Para pertencer, diz o quê? A outro. Isso aqui foi uma explosão de cérebro para mim. Sabe? Então, um dia estava lendo, estudando a graça, de repente, para pertencer, diz a outro. E bum, na cabeça, né? Eu olhei, o cérebro estava tudo espalhado no teto. Explodiu, pum. Que outro? Como assim outro? Que negócio é esse? Foi tremendo isso aqui na minha vida. Outro? É, outro. Porque antes eu pertencia ao Nazareno, né? Queria imitar o Nazareno. Não, o Nazareno jejuou 40 dias, eu vou fazer também. O Nazareno batizou nas águas, eu vou deitar na água também. O Nazareno expulsou o diabo, eu vou expulsar o diabo também. Imito o Nazareno, né? Do Nazareno, Jesus de Nazaré, nós temos que reter o que é bom, né? Porque Jesus viveu debaixo da lei, né? E aí vem a palavra e nos ensina que nós pertencemos, na verdade, a outro. E eu fiquei doido. Que outro é esse? O próprio versículo explica. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. A fim de que venhamos dar fruto para Deus. Como que se dá fruto para Deus? Primeiro, pertencendo ao outro. E eu te pergunto, você que está na internet, você pertence a quem? Ao Cristo que ressuscitou ou àquele Cristo histórico? Nós, no nosso ministério, pertencemos ao outro. Tem uma mensagem nossa na internet, depois você busca no YouTube aí, ó, nós pertencemos ao outro. Aquele que ressuscitou. Nós não imitamos o Cristo segundo a carne, nós vivemos pela direção do Espírito, do Cristo ressuscitado, que revelou a Paulo e, consequentemente, chegou à nossa vida. Então, o que diz no começo do versículo? Nós morremos para a lei. 5. Pois quando éramos controlados pela carne, aqui Paulo está se referindo ao período anterior à cruz, tá? As paixões pecaminosas despertadas pela lei, porque a lei é que dá força ao pecado, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Quem aqui foi preso no meio da lei de Moisés? Nos prendia. Mas isso foi antes. O que diz aqui? Fomos libertados da lei. Isso é direção do Espírito. Direção do Espírito. Para quê? Qual a consequência de ser livre da lei? Agora para viver como eu quero, né? É isso? Não. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Percebeu para que Deus te libertou da lei? Só pensa que ser livre da lei é para viver com a minha carne agora. Olá, carnaval. Vai? É pecado? Não, não é. Vai lá. Convém? Para mim, não. É com cada um.
Porque Deus me livrou da lei para eu servi-lo. Mas servir como? Por meio da lei? Não. Por meio da direção do Espírito. Fomos libertos da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. E não segundo a velha forma da lei escrita. Aqui não estamos baseados em lei escrita. Aquela lei gravada com letras em pedras, estou fora. Eu vivo pela lei do Espírito que está no meu interior. Amém ou não amém? Por quê? Porque somos guiados pelo Espírito. O que nós acabamos de ler em Gálatas 5,18? Se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Então esse é o primeiro reflexo da direção do Espírito no nosso dia a dia. É o primeiro. Mas existem muitos outros. Porque, abençoados, o Espírito de Deus, a direção do Espírito, ela não nos guia só para fora da lei. Ela também nos dá a sua direção no nosso dia a dia. E nos trazendo benefícios em nosso viver. Você quer ver o reino de Deus manifestado na sua vida? Seja direcionado pelo Espírito. Aprenda a identificar quando o Espírito te conduz. Aprenda a identificar a direção do Espírito, dar ouvidos a ela, para você ver o reflexo disso na sua vida. Como nós já vimos, abençoados, a palavra é um instrumento do Espírito para nos guiar. Então, qual é a forma de nós sermos direcionados? É nos lembrando da palavra. Isso acontece muito comigo na minha vida, no dia a dia. Às vezes, quando eu preciso de uma resposta, eu me lembro da palavra. Lembro, simplesmente lembro. Lembro do que eu preguei aqui, lembro do que eu ouvi dos irmãos aqui pregando, lembro do que eu li, que Deus me revelou, eu lembro. Porque existe um problema que eu considero sério. Não em todas as pessoas, mas em algumas pessoas pode haver, que é o fato de a pessoa só se direcionar pela palavra quando está na reunião, por exemplo, né, pastor? É o famoso só é crente quando é domingo na igreja. Acabou a reunião, portão para fora, acabou a palavra. Tem gente que é assim. Não estou dizendo que ninguém aqui na internet é assim, não. Estou dando um exemplo genérico, tá? Que a pessoa ouve, tudo bem, ouviu, beleza. Acabou aqui a reunião, acabou tudo. Domingo que vem eu venho. Quer dizer, a reunião da igreja acaba sendo um entretenimento. Né? Isso serve para quem está na internet também. Pessoal, você que está na internet, que nos acompanha, não permita que essa reunião que você participa com a gente, cultua com a gente, não permita que isso seja um simples entretenimento para a tua vida. Isso não é entretenimento, isso aqui é crescimento. Isso é mudança de vida, meu irmão. É graça, é evangelho isso aqui. Então, você pergunta, abençoado, como é que eu posso na prática então ouvir a direção do Espírito? Meu amado, lembre-se da palavra. Lembre-se do que a palavra te revela. Às vezes, abençoado, você vai tomar uma atitude na tua vida, antes de tomar essa atitude, lembra-se do que a palavra diz. Puxa, o que a palavra diz a esse respeito? Que atitudes eu devo tomar? A palavra vai te revelar porque ela está lá dentro. Você não ouve a palavra aqui, meu irmão, toda semana, 2 vezes por semana, mensagens tudo que é jeito na internet, nossa, lá. Em áudio, quase 400 vídeos, também já perdi a conta. Textos, livros, folhetos. Meu irmão, você tem material à vontade para você estar em contato com a graça de Deus. Então dizer que você não conhece, você conhece. Você pode não ser pregador, pode não ser esse o seu dom, você pode ter um outro tipo de dom, mas conhecer a palavra todo mundo aqui conhece. Estou mentindo ou não? Tem gente até que não sabe transmitir. Eu entendo isso, que cada um tem o seu chamado. Tem até irmão que fala para mim, abençoado, olha, eu conheço a palavra, mas às vezes eu não sei transmitir. Faz o seguinte, pega um material nosso e dá para a pessoa que você quer transmitir, né? É o jeito. É legal quando você mesmo consegue sentar, vamos aqui, abre a Bíblia, mostra. Mas se você não consegue, tem material à vontade para você fazer isso. Eu entendo. Mas conhecer, você tem que conhecer para você. Não é só conhecer para as pessoas, para você ensinar, é para você em primeiro lugar. Então procure estar em contato com a palavra para você conhecer e aplicar no dia a dia. Na hora de tomar uma atitude, você pensa, puxa, o que a palavra fala sobre isso? É lembrar-se da palavra. Então eu quero ler uma passagem aqui, Gálatas 5 ainda, que esse capítulo 5 de Gálatas é maravilhoso, que ele fala muito dessa relação de carne e espírito. Eu quero ler os versículos 22 e 23 do capítulo 5. Vamos dissecar um pouquinho esse fruto do Espírito que Paulo fala ali, para você se lembrar na hora que você precisar. Encarou uma circunstância qualquer aí no dia a dia?
Na hora o Espírito vai te lembrar, olha, a atitude é essa. Gálatas 5, 22 e 23. Tá transmitindo aí? Que a minha internet caiu aqui. Aí tá, né? Aqui cortou o Wi-Fi aqui. Mas isso aqui tá acontecendo sempre mesmo, né? Mas tudo bem, tá transmitindo, tá bom. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o quê? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Em inglês é o self-control, o autocontrole. Contra estas coisas, não há lei. Sabe por quê? Você não precisa de lei para regulamentar isso. Para que lei para regulamentar o amor? Precisa? Não. É a direção do Espírito. Vamos dissecar isso aí um pouquinho? Vamos ver? Primeira característica do fruto do Espírito que aparece ali é o quê? O amor. A palavra amor vem do grego ágape, esse amor aí. O amor ágape é o amor fraternal, é o carinho, é a benevolência. Como você trata aí no dia a dia? Se você reflete o Espírito, no seu dia a dia você vai tratar com amor. O amor fraternal pelas pessoas. Ah, mas apóstolo, aquele cara ali é meu inimigo. Não, ele não é seu inimigo. Ele acha que é. O que Jesus falou? Amai-vos os vossos inimigos, façam bem aos seus inimigos. Pensa que ser cristão é fácil? Não é fácil não. Mas se você é guiado pelo Espírito, você consegue. Porque é fruto do Espírito o amor. Amor fraternal, carinho, ternura, benevolência. É isso que essa palavra ágape significa. Deixa eu voltar aqui. Volta aí, meu filho. Isso. Olha lá. Ó. Ágape. É fruto do Espírito. Chegou uma circunstância na sua vida, você tem que tomar uma atitude. Aí você vai pensar, qual é o reflexo do Espírito no meu dia a dia para essa atitude? Aí você seleciona no banco de dados. Amor. Opa. Amor fraternal. Ah, mas ele é meu inimigo, Cristiano. Ele me persegue no trabalho. Ame-o. Você vai pagar na mesma moeda? O amor é um tapa na cara. O cara te persegue e você está amando ele. Ele fala mal de você, você fala bem dele. Mas chega uma hora que ele vai ficar sem graça. Poxa, porque as pessoas ficam te perseguindo para ver se uma hora você vai explodir. Eu vou perseguir esse cara até ele me dar atenção. E você não dá atenção, você está amando ele. Aí a carne desativa. Isso é direção de quê? Do Espírito. Amor, ágape, fraternal, carinho, benevolência. Segunda característica do Espírito, o gozo. Gozo vem do grego cará, que significa alegria. E essa palavra, traduzida por gozo, ela era muito usada para se referir a pessoas que são naturalmente alegres. Então, quando se vê uma pessoa alegre, poxa, a pessoa está sempre alegre. É a pessoa com gozo, com cará. Ali, ó, aquela palavrinha ali. Esse fruto do Espírito, ele se reflete principalmente quando estamos passando por circunstâncias difíceis. Porque, meu amado, em graça, eu digo para vocês, você não está alegre só quando você está de boa, como dizem, né? Estou de boa, Cristiano, estou alegrão. Não, às vezes você está passando por circunstâncias, mas o seu coração está alegre, porque você está debaixo da graça. E você confessa, eu vou vencer, eu vou passar essa dificuldade. Está difícil, mas eu vou alcançar. Eu posso passar por isso porque o Senhor me fortalece. Não é o que Paulo falou lá? Tudo posso naquele que me fortalece? Ou seja, Paulo falou, olha, eu posso ter em abundância, mas eu também posso padecer necessidade. Eu posso passar por circunstâncias maravilhosas, mas também posso passar por circunstâncias difíceis. Por quê? Porque eu tenho Deus que me fortalece. E aí a alegria se manifesta. A alegria em graça ela não é falsa, ela é verdadeira, porque ela vem do Espírito. Às vezes a pessoa está passando um momento terrível, mas ela tem um sorriso no rosto que vem do Espírito. Por quê? Porque é o cará. Ágape, cará. Quem recebe aí? Amém. Paz. Terceira.
Terceira característica do Espírito. Essa é maravilhosa. Essa palavra paz vem do grego irainai. Ela significa, literalmente, um estado de tranquilidade. Essa palavra significa ausência de raiva. Olha aí, ó. Ausência do desejo de guerrear. Ó. Harmonia entre indivíduos. Você vê que são várias acepções, né? Então eu vou repetir. Paz, irainai, do grego, um estado de tranquilidade. Fala a verdade, não é isso que a graça te proporciona? Isso quando você lembra da palavra, né? Porque quando a carne está ativada, aí você fica... Mas quando você lembra, opa, direção do Espírito. Aí vem o quê? Estado de tranquilidade. Ausência de raiva. Ausência do desejo de guerrear. Sabe essa pessoa que quer viver em guerra e brigando, e vou botar na justiça mesmo, e vou dar tapa na cara, porque comigo é assim, meu irmão. O servo de Deus não vive assim. Ele tem ausência de raiva, ausência desse desejo maligno de querer guerrear. Essa palavra irainai significa harmonia entre os indivíduos. É fruto do Espírito. Reflete aí agora, pensa. O Espírito está sendo refletido pela sua vida? Hein, você que está na internet? Fruto do Espírito. Quer mais? Qual é a próxima? Longanimidade. Essa aqui é tremenda, né? A palavra longanimidade vem do grego macrotumia. Veja, é difícil pronunciar. Eu estou pronunciando de modo português mesmo, tá, abençoado? Como está escrito literalmente aqui, tá? Não sei se a pronúncia é exatamente essa. Longanimidade, macrotumia. Essa palavra no grego significa o quê? Paciência, resistência, constância, firmeza e perseverança. Você sabia que a perseverança é fruto do Espírito? Quando você persevera, quando você se mantém com a fé ativada, é fruto do Espírito. Você tem um sonho a realizar? Eu tenho um sonho, você luta pelo seu sonho. Às vezes está difícil, está quase vontade de desistir. Você não vou desistir, cara, eu sou chato a beça. Eu vou continuar. Essa perseverança é fruto do Espírito. A paciência é fruto do Espírito. Essa semana eu estava conversando com os abençoados, aí está todo mundo falando, ih, rapaz, estou tão sem paciência. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Eu estou sem paciência, comigo, eu falei, né? Se o Espírito Santo te direciona, a tua vida tem que ter macrotomia. Perseverança, resistência, firmeza. Por isso que Paulo diz, olha, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Porque é fruto do Espírito. O amor, ou seja, o carinho, o amor fraternal, a alegria, pessoa que é caracteristicamente alegre, a paz, que é a ausência de ódio, a ausência de desejo de guerra, longanimidade, é ser longânimo, é ter paz, é ser firme, é ter constância. Quer ver mais um ou para por aqui? Vamos parar, né? Como é que está a transmissão aí, Frei? Está indo? Tá beleza, né? Benignidade. Benignidade vem do grego agatossunai. Significa bondade no sentido da retidão do coração. Porque parece que é a mesma coisa, benignidade e bondade, né? Parece que são sinônimos exatos, mas não são. Existe uma linha tênue que diferencia essas duas características do fruto do Espírito. Então, a benignidade ali no texto em grego significa a pessoa que é reta de coração. A pessoa que é boa porque ela tem retidão. É uma pessoa correta. Aí surge a pergunta, mas é para você refletir para você mesmo, não tem que responder para mim. Você é uma pessoa correta no seu dia a dia? Você tem correção nas suas atitudes? Característica do fruto do Espírito. Você é guiado pelo Espírito? Sou cristiano. Tá aí, ó. Benignidade. Essa característica que falta muito nas pessoas aí fora. Você vê benignidade aí fora? Não. Ou seja, você vê retidão? Não. As pessoas querem passar por cima de você aí fora. Querem se dar bem, entre aspas, aí fora.
Mas o servo de Deus, não. Porque ele tem o fruto do Espírito. Então, benignidade é a bondade no sentido da retidão do coração. Agora, existe a bondade. A bondade vem do grego kraistoteis, que significa bondade moral. Aí já é diferente. Existe a bondade da retidão do coração, que é a benignidade, e a bondade moral, ou seja, a pessoa que é íntegra. Você vê que tudo isso vem do Espírito? Também nós temos fidelidade. Em algumas traduções bíblicas aparece fé. Tá? Porque, na verdade, é fé. Vem do grego pistis, que é a crença. Ou seja, é a convicção da verdade. É crer na existência de Deus. Essa palavra era usada para isso. Aquela pessoa que crê na existência de Deus, que crê no Evangelho. Essa capacidade é pistis. Ou seja, é fé, é crer. Isso não vem de você. O que Paulo falou lá atrás, em Efésios? Isso não vem de vós. É dom de Deus. Então essa capacidade que nós temos de crer, vem de Deus. É fruto do Espírito. Mais uma. Mansidão. Essa então. Você tem mansidão na sua vida? Mansidão vem do grego praustes. Significa suavidade, gentileza. Percebe como é que é profundo o tratamento do Espírito? É profunda a coisa. Profundo. Pessoa que é suave, que é gentil. Gente, a gentileza é fruto do Espírito. Isso parece... Como é que pode, Cristiano? Gentileza não é uma coisa que a gente aprende aí. Não, a gentileza é fruto do Espírito mesmo. O Espírito ativado na tua vida, ele te torna uma pessoa suave e gentil. É o que diz a palavra no texto em grego. Eu estou te mostrando o reflexo do Espírito no seu dia a dia. O primeiro deles é a libertação da lei. Opa, glória a Deus, estou livre da lei. Mas não é só isso. É ter amor fraternal, é ser alegre, é viver em estado de tranquilidade, sem ter raiva, sem ter vontade de guerrear com as pessoas. É ser longânimo, ou seja, ter resistência, ser paciente, ser firme. É ser benigno, tá? Ou seja, ter retidão no coração. É ser uma pessoa bondosa, com a bondade moral. É crer. É ser manso. Você é manso? Ou seu paviozinho desse tamanhozinho? Estava conversando com o pastor Carlos esses dias sobre pavio, né, pastor? O pastor falou para mim, meu pavio era pequenininho, agora está longo. Assim eu recebo. Isso também é na minha vida. Paviozinho pequenininho. É claro que se não controlar, né, a carne é ativa, então tem que estar sempre no controle. A carne, abençoada, é que nem doença, como é que fala? Crônica, né? A doença crônica você tem que ser o quê? Controlada, né? Você vai controlando, você consegue conviver com ela. A carne, mal comparando, é isso. É um mal que você tem que controlar sempre. Mansidão. E um dos mais importantes, apesar de estar por último na lista, não é menos importante. Domínio próprio, que vem do grego eggrateia, que significa autocontrole. Quando você é guiado pelo Espírito, isso aqui tudo é uma realidade na tua vida. Às vezes a carne até te dá uma rasteira, porque dá. Às vezes você levanta, às vezes você descontrola, quando você esquece a palavra. Agora, meu irmão, na hora que você vai tomar uma atitude, na hora que você vai, fazer alguma coisa, falar com alguém sobre alguma coisa, lembre-se da palavra. Antes de tomar atitude, vai tomar atitude, opa, está no trânsito. Pá, né? O trânsito é terrível, eu pego o trânsito quase todo dia. Daqui a pouco vem um sem vergonha, te fecha. Aí você, filho de Deus abençoado. É isso que você faz? Ou então vou parar o carro e vou... Tem gente que é assim, né? Quantas pessoas morrem aí por causa de bobagem de trânsito, né? Fechou o cara, agora vou fechar ele também. Vai lá, pra que é isso? Na hora que te deu aquela ira no trânsito, pensa, opa, paz, fruto do Espírito. Ausência de guerra. Te fechou? Vai lá. Amor, quantas vezes acontece coisa, né? Nego me fechar, nego jogar carro em cima, quantas vezes? Sabe o que eu faço? Uma vez um dia desse veio um cara atrás de mim, piscando o farol, e eu tava... E tinha um negócio de 40 quilômetros, você lembra, amor? Eu não vou ser multado, pra quê? E o cara...
Parei, aí parei no sinal, ele ficou piscando o farol e jogando, e um carrão grandão, essas picapes bem grandonas, e jogando na traseira do carro e piscando o farol também. Quando abriu o sinal, encostei. Vai lá, meu filho. Foi ou não foi, Ju? Vai lá. E ela estava distraída mexendo no celular. O que foi? Eu falei, não, deixei o cara passar. Passou, foi para lá. E daí? Agora eu vou. Né? Você tá piscando o farol pra cima de mim? Então eu vou te fechar agora, seu filho disso, seu filho daquilo. Aí o cara sai, pif, na minha cara, e aí? Morre de bobeira. Direção do Espírito só te traz benefício. A carne vai ativar, pode ter certeza. Mas se você lembrar na palavra, ela vai te direcionar. O segredo é esse. Eu encerro com Gálatas 5, 25. Gostaria de falar muito mais, que tem tanta coisa boa para falar, mas o horário não permite, né? Gálatas 5, 25. E nós encerramos. Se vivemos pelo Espírito, e nós vivemos, quem recebe aí? Andemos também pelo Espírito. Andemos pela palavra. Assim é, porque assim disse o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus.